Irmãos, paz do Senhor. Deus abençoe a todos que nessa tarde estão nos vendo. Eu sou o pastor Erineudo e nessa tarde nós vamos falar um pouco da palavra de Deus, do Evangelho da Graça. E nessa tarde nós vamos falar de um tema muito importante, que eu acredito que você que está nos vendo estará sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. Nós vamos ler a palavra de Deus. O tema é: Deus está no controle. A situação não está boa, Deus está no controle. Nós vamos abrir no livro de Daniel, no capítulo 3. Vamos ler alguns versículos, porque esse texto ele é muito extenso, mas nós vamos ler alguns versículos e nós vamos falar sobre isso. A situação não está boa, Deus está no controle. A partir do versículo 1 de Daniel, capítulo 3, diz o seguinte: o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Versículo 5. Quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Versículo 10. Tu, ó rei, fizeste um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de foles, de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que não se prostrasse e adorasse, seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoram. Versículo 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que fez. Versículo 21. Então aqueles homens foram atados com suas capas, seus calções, seus chapéus, suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, o forno estava sobremaneira quente. A chama de fogo matou aqueles que levantaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, saíram atados dentro do forno de fogo ardente. Versículo 25. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e não há lesão neles, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Versículo 28. Então falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo integrar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. E por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Amados, essa história é uma história poderosa da palavra de Deus, que fala a respeito de 3 jovens
Mas não eram jovens comuns. Eram jovens que tinham a sua vida totalmente entregue nas mãos de Deus. Eram jovens que tinham comunhão com Deus, que tinham uma intimidade muito profunda com o Deus Todo-Poderoso. Eles serviam a Deus com o seu coração, com a sua alma e com o seu entendimento. E esses jovens, eles estavam cativos na Babilônia, vieram trazidos pelo rei Nabucodonosor de Judá, e durante esse cativeiro, Deus sempre esteve do lado daqueles que estavam buscando a sua face. E como esses jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram obedientes à palavra, estavam ali todo o tempo obedecendo a Deus. Então foi lançado um decreto. Alguns dos religiosos daquela época pediram ao rei que fizesse um decreto. E nesse decreto, ninguém poderia fazer uma petição a nenhuma outra pessoa ou a nenhum outro Deus, a não ser ao rei Nabucodonosor. E quem fizesse seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. E como Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles teriam que obedecer em adorar a imagem que o rei tinha levantado. Era o decreto de adoração à imagem do rei Nabucodonosor. Então eles estavam, na província de Dura, e nessa província estava lá levantado a imagem do rei Nabucodonosor. E quando a música fosse tocada, todo mundo teria que se prostrar diante da imagem do rei. E quando a música tocou, todos se ajoelharam e se prostraram diante da imagem, menos Sadraque, Mesaque e Abidnego. A situação aparentemente não estava boa, mas Deus estava no controle. Para muita gente seria impossível que aquela situação fosse transformada em uma situação de bênção, uma situação de vitória. Mas quando Deus age, Ele faz com que a situação que não está boa seja transformada. E quando aconteceu que viram que eles não se prostraram, então foi dada uma ordem pelo rei Nabucodonosor, que pegassem os três e lançassem na fornalha de fogo. E eles foram lançados dentro da fornalha. E a Bíblia diz que a fornalha foi aquecida 7 vezes mais do que de costume. E durante esse aquecimento, os soldados que levaram os três, eles não resistiram e morreram pelo calor que era muito forte. E os três foram lançados dentro da fornalha. Mas a Bíblia, ela é bem enfática em dizer: quando os três foram lançados na fornalha, existia um quarto que estava ali com eles. E o rei então percebeu e disse: eu somente mandei lançar 3, mas eu estou vendo 4. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. A Bíblia diz que era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor estava ali com Sadraque, Mesaque e Abidnego. E quando ele estava ali com eles, no meio daquela fornalha ardente, no meio daquele fogo forte, eles foram abençoados por Deus, que nenhum fio de cabelo se queimou da sua cabeça. Nada aconteceu com eles e eles saíram ilesos. E o poder de Deus foi manifesto ali dentro da fornalha. Por isso eu digo nessa tarde, para mim e para você, o poder de Deus, ele se manifesta na nossa vida nos momentos mais difíceis. No momento que você está enfrentando uma dificuldade muito forte. Qual é a tua dificuldade, meu querido, minha querida? Qual é a fornalha que você está enfrentando?
Qual é o sufoco que você está passando? Acredite, a situação não está boa, Deus está no controle. Deus está vendo a tua situação, Deus está contemplando você, Deus está contemplando a sua família, Deus está contemplando os seus amigos, os seus vizinhos, Deus está contemplando tudo, porque Deus está no controle. E eles foram abençoados, e foi feito um decreto que todo povo, nação e língua adorassem o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego pela obediência que eles tinham a Deus. Eles não recuaram diante da situação adversa. Meu querido, não recue diante da situação adversa. Não desista diante da situação adversa. Mas acredite, existe solução para todo problema. Existe solução para toda dificuldade. Deus é maior que toda dificuldade que nós enfrentamos. Deus é maior que todo o problema que você está enfrentando. Não desista dos seus sonhos. Não desista de lutar. Não desista de acreditar no impossível, que Deus vai transformar a situação que você está vivendo agora. E vai lhe dar a vitória. E você vai cantar um hino de vitória, como Miriam cantou, como Moisés cantaram quando atravessaram o Mar Vermelho. Porque Deus está no controle. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E nós vamos orar por vocês agora que estão passando por momentos difíceis. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando. Só sei dizer uma coisa. Deus está no controle. Onde você estiver agora, feche os teus olhos. E nós vamos orar por vocês em nome de Jesus. Pai amado, Pai santo, Pai bendito. Tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que opera no meio da dificuldade. Tu és o Deus que opera no meio da situação que para muitos não existe mais solução. E agora, nesse momento, Senhor, nós estamos orando por vidas que nesse momento estão nos vendo, que estão passando por momentos difíceis na sua vida, que estão passando por momentos difíceis na sua casa ou na sua família, dentro do seu lar. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essas vidas sejam alcançadas, que essas vidas sejam tocadas, que elas sejam ministradas pelo poder do Teu Santo Espírito, e que a dificuldade que elas estejam enfrentando, o Senhor esteja agora, em nome de Jesus, ministrando sobre ela a vitória, ministrando sobre ele a bênção, ministrando sobre ele a graça, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Quero também fazer mais duas orações. Uma é se você sentiu no coração de abrir o seu coração para Jesus e aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. Aí mesmo onde você se encontra, você baixar a sua cabeça e através dessa oração você repetir comigo essa oração, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, dizendo assim: Pai, nessa tarde eu entrego a minha vida em Tuas mãos, eu entrego todo o meu ser em Tuas mãos, peço perdão dos meus pecados e Te peço, escreve o meu nome no livro da vida, porque nessa tarde eu estou Te recebendo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Amém. E para alguém que está afastado da presença de Deus e que deseja voltar para a casa do Pai, se você quiser fazer essa oração, baixa a tua cabeça e você vai orar comigo assim: Senhor, estou aqui diante da Tua presença, me reconciliando contigo, abrindo meu coração para o Senhor, perdoa os meus pecados. E eu estou aqui diante da Tua presença, pedindo perdão, Senhor, e me reconciliando contigo, para que o meu nome seja, em nome de Jesus, escrito no livro da vida, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.